9h em ponto e nós estamos de volta ao vivo com o nosso Mais Vida, trazendo agora dicas muito bacanas para você que ainda está aí organizando, né, a vida no início do ano, jogando algumas coisas fora, esvaziando as gavetas, separando tudo. E é claro, né, Fabinho, que a gente precisa fazer isso, né, e precisa organizar a nossa pasta de recibos e comprovantes de pagamento. É verdade, Dani. Olha, você sabe que muita gente acaba acumulando, né, guardando muitos papéis, né, muitas contas pagas, coisas inclusive sem necessidade e deixa de arquivar o que realmente é importante. É tanto papel que o ideal seria nós termos um só, não é verdade? Comprovando a quitação daquele débito ou daquela dívida. Mas será que isso é possível? O que nós devemos guardar e o que nós devemos, jogar fora? É exatamente isso que nós vamos saber agora com o nosso próximo convidado, o analista financeiro Fabiano Oliveira Pedro, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Olha, tem gente que às vezes guarda tanto tempo comprovante que quando vai pegar lá na pasta já está o papelzinho em branco, né, Fabiano? Sim, é verdade. Vamos ajudar essas pessoas, não é? Sim. Vamos começar sabendo aqui se as empresas são obrigadas a enviar aos consumidores o recibo de quitação anual. Sim, existe uma lei, a Lei 12.007 de 2009, que as empresas têm sim a obrigação de encaminhar uma carta de quitação dos débitos anteriores. Para empresas de água, luz, telefonia, isso deve acontecer até o mês de maio do mês seguinte. Ou seja, 2020 até o mês de maio nós temos que receber a carta de quitação de 2019. Mas isso a gente tem que solicitar para a empresa? Não, este envio é automático, né? Ele é obrigatório. Inclusive, muitas vezes ele vai na fatura. Pode ter no rodapé da fatura de janeiro a maio a informação que os débitos do ano anterior estão quitados. Então é interessante sempre prestar atenção a essa informação nas faturas desse período. A gente tem parcelado alguma conta, por exemplo, e de repente a gente vai guardando aquele monte de papéis. A gente precisa guardar todas elas ou a gente pode solicitar depois essa quitação, por exemplo, para quem a gente está pagando, o banco ou a loja? Você pode solicitar sim o comprovante de quitação que comprove o período que você pagou. Obviamente, o que não foi pago não vai constar na carta, mas é possível sim essa solicitação, para ficar com menos papéis, né, para ajudar na... Menos papéis, aí a gente já pensa, conta de água, de luz, gás, né, um monte de papéis. Por quanto tempo que a gente tem que guardar, então, os comprovantes dessas contas? Os comprovantes de água, luz, telefone devem ser guardados por 5 anos. Como existe a carta de quitação que é enviada todo ano, você pode substituir a carta de quitação pelos pagamentos que foram feitos mensais. Então você fica com um documento que equivale a 12 parcelas, o que reduz também a quantidade de papéis que você precisa guardar. 5 anos, vamos falar de uma conta só. Se você guardar todo mês em 5 anos, você guardou 60 papéis de uma conta. Exatamente. Imagina todas, né? Exato. Papel, em 5 anos, então, você teriam 5 papéis, que seriam 5 cartas. Meu Deus. Agora, com o advento da internet, até as empresas facilitam um pouco o trabalho, a vida da gente, enviando as contas via internet, certo? Via digital. Nós podemos escolher ou a pessoa, por algum motivo, ela é obrigada a aceitar esse tipo de conta. E mais uma coisa, no caso dela aceitar, como que ela faz para comprovar esse pagamento? Bom, o cliente quem tem que escolher. A empresa não pode impor. Então, se você recebe a sua fatura mensalmente, a empresa não pode simplesmente mudar para o envio digital. Isso é uma opção do cliente. Quanto ao envio digital, você pode arquivar no seu computador, para quem tem familiaridade, guardar em nuvem, HD externo, enfim. Esse documento digital serve como comprovante, você não precisa imprimir para comprovar que foi pago. Então... Porque tem muita gente, viu, Dani, só para completar, que eles acabam falando assim, eu optei pelo digital e agora eu não tenho um comprovante. Aí ele acaba voltando e pedindo que seja no papel novamente para ter o bendito, se sente mais seguro. Na verdade, vai da familiaridade, né? Se a pessoa se sente segura com o impresso, tudo bem. Ela pode voltar? Ela pode voltar, sem problema nenhum. A questão sustentável, vamos dizer assim, seria mais adequado utilizar o meio digital, né?
O meio ambiente Mas aí também tem que ser organizado, né? Exatamente. Porque não adianta só ter a foto do comprovante, alguma coisa assim, simplesmente perder no meio dos arquivos. Exato, você tem que arquivar em pastas de uma forma que seja fácil a localização quando você precisar. Ótimo. Agora, e os comprovantes de depósito, por exemplo? Eles são impressos naqueles papeizinhos amarelos, que como eu brinquei aqui no início da entrevista, depois de algum tempo essa tinta some, né? E tem gente que tem esses papéis guardados há tanto tempo que quando pega já não tem mais nada. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar uma foto, arquivar no computador, a gente faz um xerox, né, uma cópia. Como é que a gente arquiva esse tipo de comprovante? Vai da familiaridade da pessoa. Se ela prefere uma cópia do comprovante, tudo bem. Eu, particularmente, prefiro fazer pelo meio digital. Então, eu digitalizo e arquivo no meu computador. Eu tenho minhas pastas divididas, ano, mês, enfim. E assim eu consigo localizar o que foi pago. Vale da mesma maneira? Vale da mesma maneira. O digital vale da mesma maneira. Agora, cheques. Eu sei que pouca gente... Existe ainda cheque? Eu Existe, nunca mais usei na minha vida, né? Mas existem ainda pessoas que utilizam o talão de cheques. Quando ele tiver um cheque cancelado ou até mesmo devolvido, tem que guardar durante quanto tempo? Bom, o cheque cancelado, entende-se por cheque cancelado aquele que você não enviou, você não emitiu, não foi para a praça, vamos dizer assim. Você, por algum motivo, errou na emissão do cheque. Você pode se desfazer do cheque no mesmo momento. A questão é você picar o cheque de uma forma que não fique um dado pessoal seu, a sua assinatura, por exemplo, visível, por questão de segurança. Quanto ao cheque devolvido, ele pode ser reapresentado em até 6 meses. Claro que existem particularidades quanto à praça que foi emitido. Então, o melhor mesmo é entrar em contato com o gerente bancário, que aí ele pode dar a informação correta quanto a esse cheque. Entendi. Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo aqui. Você pode enviar sua pergunta, né? Eu queria que o pessoal colocasse aqui o telefone 11 95033 6870 é o nosso número aqui. Nós estamos ao vivo, são 9h07. Vá mandando a sua pergunta aqui, que a produção vai selecionando, né, Dani? É isso mesmo, pode mandar aqui, ele já está esclarecendo bastante dúvidas, mas às vezes passa alguma coisinha e a gente quer saber qual é a sua dúvida, então manda pra gente. Muito bem, eu vou voltar já com vocês. Gente, a gente vai continuar falando sobre os comprovantes de pagamento. Nós estamos recebendo aqui na nossa casa o analista financeiro Fabiano Pedro e agora talvez seja a sua pergunta que vai no ar. É ou não é, Dani? Isso mesmo, o pessoal participando, mandando muitas mensagens pra gente, também no Instagram da Rede Vida, comentando aqui no nosso programa, a gente agradece o carinho. E tem muita gente perguntando sobre um documento muito importante, né? A gente sabe que a escritura do imóvel, de uma casa, de um apartamento, a gente tem que guardar, certo? Agora, e com relação aos comprovantes do IPTU? Também. Nós precisamos guardar por 5 anos. Imposto, no geral, são 5 anos que precisam ser guardados. IPTU, inclusive. Tá vendo? Então, você que está aí triste, já pensando, né, no do ano passado, que você não sabe nem onde está mais, tem que tomar cuidado. Outro documento importante também é a declaração do imposto de renda. Sabe que tem hora que você fica procurando o bendito do recibo. Onde é que está o recibo? Por quanto tempo nós temos que guardar? A declaração precisa ser guardada por 5 anos, inclusive os comprovantes. Eles precisam estar anexos à declaração, ao comprovante de entrega da declaração. Ok. Isso pode ser digital ou precisa ser necessariamente Também em papel? pode ser digital. Tá. Muito bom. Agora, quando a gente recebe um papelzinho assim escrito não é cupom fiscal, esse papelzinho serve para alguma coisa? A gente precisa guardá-lo, a gente pode descartar? Como funciona? Ele serve para comprovar uma transação, mas ele não tem fins fiscais. O correto é solicitar uma nota fiscal para o vendedor, para a loja em que você fez a compra, até para garantia do produto, né? Porque você vai precisar da nota fiscal caso você tenha algum problema com essa venda, com essa compra. Às vezes isso passa batido, né? Exatamente. A gente pega o papelzinho, aí quando chega em casa, não é cupom fiscal, joga fora e fica sem saber até quando é a garantia, quando você comprou, né? Exatamente. Então, o correto é pedir a nota fiscal. Muito bem. Quer ver outra coisa, Dani, também? Boleto. Quando a gente paga um boleto, por exemplo, na lotérica, que é muito comum, boleto que arrepia, né? Fabinho. Boleto é a palavra que mais arrepia o brasileiro. Mas você sabe que a gente recebe, por exemplo, o comprovante e acaba anexando no boleto que a gente fez o pagamento. Se a gente perder esse comprovante, a gente pode exigir, por exemplo, na lotérica ou em algum lugar, uma segunda via desse pagamento? Bom, é possível solicitar a segunda via desse
desse comprovante de pagamento. Para isso, precisa ir até a lotérica, onde foi feito o pagamento, e perguntar qual é a agência vinculada à lotérica, para que posteriormente você vá à agência e solicite a segunda via do comprovante. Agora, e quando a gente paga as contas pelo aplicativo, como que a gente faz para guardar o comprovante? A via digital é válida, né? Então, você pode arquivá-la no seu computador. Não tem a necessidade de imprimir. Basta arquivar de uma forma organizada, que você consiga depois resgatar, caso necessário. Mas a impressão não é necessária. A gente está recebendo perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vou ler aqui uma pergunta para vocês. Boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de saber por quanto tempo eu devo guardar os documentos de compra e venda dos imóveis residenciais, pois vendi um imóvel e tenho todos os documentos de IPTU, luz, água e gás do imóvel vendido. Abraços a todos, é o Kleber Ribeiro, de Santo André. Um beijo, Kleber, obrigada pela sua mensagem. Bom, você tem que guardar os impostos por 5 anos. Quanto à compra e venda do imóvel, o interessante é você arquivar pelo menos 3 anos esses comprovantes de venda do imóvel. Então, tá aí a resposta, né? Temos mais perguntas, Fabinho? Boa noite, jovens. Obrigado pelos jovens. E os recibos de compra e venda de carros, seguros, em geral, até mesmo cartão de crédito e telefone. Como é que fica? É a Lúcia de Vitória, no Espírito Santo, que está perguntando. Como é que fica esse caso, Bom, Fabiano? Comprovante de seguro, é interessante guardar todos os comprovantes do período em que você possuía o seguro e por pelo menos 1 ano após você ter encerrado o contrato. Seguro, quais eram as outras questões? O seguro, cartão de telefone crédito. são 5 anos, mas que pode ser substituído pela carta de quitação. Da mesma forma que o cartão de crédito, você pode solicitar uma carta de quitação que comprove que você efetuou o pagamento de todas as parcelas do ano anterior. Agora, Fabiano, no que a falta de um documento ou um documento mal conservado, o que isso pode causar? No que isso implica para a gente? Bom, isso pode ocasionar uma cobrança duplicada, né? Se você não consegue comprovar que você pagou, você vai precisar pagar sim novamente. E caso não regularize, você pode ser negativado por conta da falta do pagamento. Então é interessante guardar de uma forma bem adequada, arquivar certo no computador ou que seja impresso, mas nunca perder. Como diria minha mãe que está assistindo a gente, quem paga errado paga 2 vezes, Exatamente. né? Vamos falar um pouquinho sobre as empresas. Tem uma pergunta de telespectador aqui muito interessante. Ele disse assim, Fabiano, no tocante ao histórico de pagamentos realizados pelos consumidores, por quanto tempo as empresas são obrigadas a armazenar e manter isso nos seus registros? Também são 5 anos? Esse prazo de 5 anos é decorrente em lei? Quem pergunta é Diogo Nogueira, de São José dos Campos, São Paulo. Então, o mais indicado é, caso você não consiga o comprovante de pagamento, buscar os órgãos competentes, como o PROCON, que eles podem dar um auxílio melhor, dependendo do ramo de atividade, enfim. Seria o mais indicado, realmente, buscar o PROCON, caso não consiga. Mas a carta de quitação do ano anterior você consegue sem problema nenhum. Muito bem. A gente falou muito sobre guardar. Como é que a gente faz para jogar fora, de repente, aquele documento? Passou 5 anos, preciso descartar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que picotar? Eu tenho que queimar? O que eu faço com ele? Bom, queimar não é indicado pelo meio ambiente, né? É que tem gente que junta tudo e faz uma fogo, fogueira, né? Você sabe. Bom, indicado sim picar por conta da... Inclusive tem seus documentos, né? Pode ter informações pessoais, como seu endereço. Então não é adequado você descartar de qualquer forma, porque é muito perigoso isso, né? Além por conta de fraude ou enfim, qualquer outro... É perigoso. Às vezes alguém pega um papel com uma informação, sei lá, de um imóvel de R$1 milhão, vê seu endereço, pode ocorrer um sequestro, alguma coisa assim, por conta daquela informação. Exatamente. É perigoso. Seria sensacional, hein? Sério. A gente poder ter as nossas informações seguras, porque o que a gente tem visto aí, né? Tá difícil, né? Não é? Tá difícil. Até a gente revirando o lixo para pegar esses dados que a Dani está falando, né? Pois é.
Bom, tá aí, então, muitas informações, né? A gente quer agradecer aqui o Fabiano Oliveira Pedro, muito obrigada pelas informações que você trouxe pra gente. Quem tiver mais dúvidas ou precisar de ajuda com relação ao assunto, o pessoal, a equipe da Crow tá à disposição de vocês. O site está aqui na telinha, www.crow.com.br, a página no Facebook Crow e o telefone DDD 11 5632 3733. Obrigada, Fabiano. Eu que agradeço.